Esse vídeo aqui não tem muita edição, é mais um vídeo para você assistir enquanto faz outra coisa ou deixa passando de fundo. Se você não viu a parte 1, tá no card, só clicar e assistir. Se você gostar, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu, fui! O que diabos é o purgatório? E por que ele é mais humano do que o céu e o inferno juntos? Vamos direto ao ponto. O purgatório é a terra dos caras mais fudidos que ainda tem salvação. Não são os santos intocáveis do céu, nem os canalhas irrecuperáveis do inferno. São os quebrados, os lascados. Gente como você e eu, que mete o pé na jaca, mas ainda tem um pingo de vergonha na cara pra tentar melhorar. É literalmente o lugar da segunda chance, mas não vem com papo de autoajuda fofinha, porque o preço dessa segunda chance é o que mais dói, encarar a si mesma, diferente do inferno, que é um show de horrores eterno pra quem já foi condenado. O purgatório é um estágio temporário, tipo uma clínica de reabilitação espiritual. Não tem fogo, demônio com tridente ou gente berrando eternamente por socorro. Tem fila, poeira, silêncio e muita reflexão dolorosa. E o mais bizarro, as almas querem estar ali. Elas sabem que merecem aquele perrengue e aceitam. Por quê? Porque tem luz no fim da montanha. Porque sabem que depois daquele processo todo, vão sair limpas. Com cicatrizes, sim, mas limpas. Dante não criou um purgatório só para preencher espaço entre os extremos. Ele criou o lugar mais humano da obra inteira. Porque a humanidade verdadeira não tá nos que já são perfeitos, nem nos que estão perdidos para sempre. Tá nos que lutam com os próprios vícios, carregam culpa, mas continuam subindo. Tá nos que acordam todo dia cheio de peso nas costas e mesmo assim não desistem de ser alguém melhor. E aqui vai a sacada. O purgatório não é só uma montanha no meio do universo medieval de Dante. É um espelho simbólico da vida real. Quantas vezes você já se sentiu preso num ciclo de arrependimento, tentando se redimir por algo que fez, tentando melhorar seus hábitos, sua mente, suas atitudes, enquanto o mundo exige resultado imediato e zero falha? Pois é, bem-vindo ao purgatório moderno. Aliás, o que faz ele tão mais interessante do que o céu e o inferno é justamente isso. Ali tem um processo. O céu é estático, já está pronto. O inferno também, mas o purgatório é movimentado. É jornada, é suor, tropeço, progresso. É onde o caráter é forjado na porrada. Onde o orgulho é raspado igual tatuagem mal feita. Onde o ego toma rasteira todo dia até aprender a caminhar reto. E se você acha que isso soa familiar, não é coincidência. A maioria das pessoas vive a vida no modo purgatório. Tentando ser melhor, mas tropeçando nas mesmas merdas. Sabendo o que tem que fazer, mas com preguiça ou medo de mudar. Buscando redenção, mesmo sem chamar assim. Então, se você ainda tá tentando acertar, mesmo depois de ter errado muito, se ainda sentir culpa, mas também vontade de fazer diferente, se ainda não virou santo, mas também não é um caso perdido, parabéns, você tá no purgatório e quer saber? Isso não é uma merda, é uma chance. A montanha da vergonha, porque a subida dói e é necessária. No purgatório de Dante, a alma não cai, ela sobe. E isso, meu cara, é o maior castigo disfarçado de bênção que alguém pode receber. Porque subir uma montanha não é poético, é suado, cansativo e exige muito mais do que fé em Deus ou frase de efeito estilo Instagram. Exige uma coisa que muita gente não tem: culhão para encarar os próprios erros. Dante mete a gente numa montanha gigante, dividida em níveis, onde cada andar é uma surra diferente para um tipo de pecado. Mas antes de você pensar, é só subir e pronto, deixa eu cortar a ilusão. Não existe atalho, não tem elevador espiritual, não tem jeitinho brasileiro. Cada degrau tem que ser encarado com a cara na lama e o ego sendo esmagado como barata. E sabe qual é a moeda de entrada dessa escalada? Vergonha, mas não aquela vergonha besta de escorregar na rua. É a vergonha existencial, aquela que te visita às 3 da manhã e sussurra: parabéns, idiota, olha o que você fez com a sua vida. A vergonha de saber que poderia ter sido melhor, mas escolheu o caminho fácil. E é por isso que o purgatório começa com a montanha da vergonha. Você precisa sentir o peso da merda que fez para ter motivação de subir. No fundo, a subida é uma metáfora cruel e linda para amadurecimento. Porque crescer dói, mudar dói, evoluir dói. Sabe o que não dói? Ficar estagnado, se entupir de distração, ser um zumbi funcional na rotina. Mas subir exige humildade, exige admitir que errou, que não sabe de tudo, que é frágil, e essa admissão é um inferno em si. A parte genial do purgatório é essa. Dante sacou que a verdadeira redenção não vem de um milagre ou uma oração bem feita. Vem da ação repetida, disciplinada e dolorosa de quem encara suas sombras e continua andando. A montanha não é castigo, ela é processo.
E é por isso que ela é necessária. Exemplo prático, todo mundo que já teve que reconstruir a vida depois de uma merda grande, um vício, uma traição, um fracasso humilhante, sabe que o começo parece impossível. Mas depois que você engole o orgulho, encara o espelho e começa a subir, cada passo vira um tijolo novo no seu caráter. E claro, tem gente que prefere morrer no fundo do poço do que dar o primeiro passo na subida. Porque subir dói. E tem gente que prefere a dor da estagnação ao sofrimento da transformação. Só que a montanha continua lá. E cada dia que você ignora, ela fica mais íngreme, mais pesada. Dante não criou a montanha para ser bonita. Ele criou para te lembrar que o caminho da redenção é íngreme, suado e cheio de pedras. Mas também é o único caminho que vale a pena de verdade. 7 andares, 7 pecados, o detox mais hardcore da alma. Esquece esse papo de detox de 7 dias com um suco verde e gratidão. O verdadeiro detox acontece na porrada, no suor, na lágrima e no desconforto emocional profundo. No purgatório de Dante, essa limpeza de alma não tem spa, incenso ou mantra. Tem 7 andares, cada um dedicado a um pecado capital. 7 níveis de sofrimento cuidadosamente calibrados para te descascar como uma cebola, camada por camada, até sobrar só o que presta, se é que ainda sobra alguma coisa. Vamos falar a real, esses pecados não estão em um livro velho por acaso. Eles continuam atuais porque ainda são os maiores vírus da alma moderna. O purgatório de Dante não está só criticando o que a gente faz, mas por que a gente faz? Ele entende que os pecados são sintomas de uma alma desregulada e a cura não é oração, é confronto. É subir os andares da montanha e encarar cada um deles de frente. O primeiro andar, o orgulho. Aqui você aprende na marra que não é o centro do universo, que ninguém deve nada a você, que se você acha que é melhor do que os outros, parabéns, é só ego inflado tentando esconder um medo patético de não ser o suficiente. Segundo andar, a inveja. A galera aqui caminha com as pálpebras costuradas. Sabe por quê? Porque passaram a vida olhando para o lado em vez de olhar para dentro, se comparando, se corroendo, desejando o que é dos outros enquanto negligenciavam o próprio jardim. Sua familiar? Terceiro, a ira. Aqui estão os que explodiram por qualquer coisa. Gritavam, brigavam, queriam impor tudo na base da força. No purgatório, eles andam em uma nuvem de fumaça, porque viver tomado pela raiva é exatamente isso. Andar cego, tropeçando nos outros e em si mesmo. Quarto andar, preguiça. Não é a preguiça de não arrumar a cama, é aquela moleza interna, aquela apatia que te faz aceitar uma vida morna, sem esforço, sem propósito. São os mortos-vivos que respiram, mas não vivem. Aqui são forçados a correr sem parar, porque só na marra percebe o quanto ficaram parados enquanto o mundo girava. O quinto andar, a avareza. A turma que viveu acumulando, controlando, com medo de perder. Gente que trocou conexões humanas por planilhas e cofres. No purgatório, são esmagados pelo peso do que acumularam. Literalmente, carregam pedras gigantes como se fosse o próprio ego empacotado em ouro. Sexto, a gula. E não é só comida. É compulsão, é excesso, é preencher o vazio interno com qualquer coisa externa. Comida, bebida, compra, sexo, likes. Aqui eles passam fome, porque só no extremo oposto aprendo a diferença entre fome e buraco emocional. O sétimo andar, a luxúria, o desejo descontrolado, o amor distorcido em obsessão. Aqui os pecadores queimam em chamas purificadoras, porque confundiram prazer com afeto e agora precisam queimar o apego doente para entender o que realmente importa. 7 andares. 7 pecados, 7 formas de se destruir por dentro enquanto finge que está tudo bem. Dante não escreveu isso para assustar, ele escreveu para cutucar, para mostrar que antes de ir para o céu, você precisa descer até o lixo da sua alma, catar tudo de podre que acumulou e jogar fora, um andar por vez. E isso, meu amigo, é o verdadeiro detox. As punições que curam e porque dor pode ser o melhor professor. Vamos encarar os fatos. Ninguém aprende por ósmose. Não existe crescimento sem desconforto. A verdade é que, muitas vezes, a dor é o único professor que a gente escuta de verdade. E Dante entendeu isso antes de qualquer coach gourmet da internet. No purgatório, a dor não é castigo. É remédio. Amargo, sim, mas eficaz pra caramba. Enquanto o inferno de Dante é um show de horrores sem saída, onde a punição é uma sentença perpétua, o purgatório é diferente. Aqui a dor tem prazo de validade. Ela existe com um único propósito: corrigir, não punir. E é exatamente isso que torna o sofrimento aqui 1000 vezes mais poderoso.
Porque a alma que sofre no purgatório não é condenada, ela está sendo treinada. E como é que Dante faz esse treinamento? Com métodos que faria qualquer terapeuta moderno perder a licença. Os orgulhosos andam curvados, carregando pedras enormes nas costas, porque o orgulho só se desfaz quando você é forçado a olhar para o chão e perceber que não é tão alto assim. Os invejosos costuram as pálpebras com arame, sabe por quê? Porque passaram a vida olhando para a vida dos outros. Agora tem que aprender a olhar para dentro, mesmo que isso doa. Não é aleatório. Cada punição é feita sob medida para atacar a raiz do pecado. Não é para humilhar, é para transformar, porque Dante sabia o que muita gente esquece. Só muda quem sofre na medida certa. Não é o sofrimento que te define, é o que você faz com ele. Hoje, a maioria corre da dor como o diabo da cruz. Qualquer sinal de desconforto e já estamos pedindo um ansiolítico, uma fuga, uma distração. Mas sabe o que a gente não percebe? Que essa fuga prolonga a merda. Evitar o incômodo só adia a cura, porque tem dor que não é castigo, é sinal. É aviso de que você está fora do eixo, de que algo precisa ser ajustado. Ignorar essa dor é como desligar o alarme de incêndio e continuar dormindo com a casa pegando fogo. Dante não romantiza o sofrimento, ele mostra que a dor, quando usada com inteligência, é a lapidação necessária para tirar a sujeira e revelar o que presta em você. No fundo, o purgatório é a academia da alma. Cada punição é um treino pesado, um agachamento emocional que quebra, dói, rasga, mas te constrói. Um exemplo, já se lascou tanto numa escolha que jurou nunca mais repetir aquilo? Bem-vindo ao purgatório. A diferença é que lá o processo é literal, aqui é psicológico. Mas a lógica é a mesma. A dor só é inútil quando você não aprende porra nenhuma com ela. Então, da próxima vez que a vida te der uma surra, talvez, só talvez, ela esteja tentando te ensinar algo. Não é pra te destruir, é pra te reconstruir direito. Virgílio, Beatriz e o fim do guia racional. Quando a lógica morre e entra o amor. Durante toda a viagem até aqui, Dante teve ao lado dele, ninguém menos que Virgílio. O poeta romano, a voz da razão. O cara que representa tudo aquilo que é lógico, coerente, estruturado, um verdadeiro GPS moral com bateria eterna. Virgílio é o pai da retórica, da disciplina intelectual, da razão como norte. E enquanto o inferno é um lugar onde o raciocínio precisa dominar o caos, no purgatório ele começa a falhar, porque em certo ponto da montanha, a lógica morre. E o que entra no lugar? O amor. Mas não esse amor de comédia romântica da Netflix. É o amor como força que move, que transforma, que eleva. A saída de Virgílio é um soco no estômago, porque até aqui ele foi o porto seguro de Dante, mas chega uma hora que o raciocínio, por melhor que seja, não dá conta do que vem depois. É o limite da mente humana, e esse é o ponto brilhante de Dante. Ele te mostra que a razão é ótima para te tirar do buraco, mas não é ela que te leva até o topo. Para isso, você vai precisar de algo mais primitivo e mais poderoso. A fé, a intuição, a emoção. Beatriz entra na história, como quem liga o foda-se para explicações. Ela não precisa justificar nada. Ela representa o ideal, o sentido profundo, a beleza transcendental que não cabe em fórmulas. E Dante, que até então se apoiava na lógica, simplesmente desaba quando a vê, porque é isso que o amor verdadeiro faz com a gente. Desmonta, rasga, expõe e ao mesmo tempo reconstrói. Virgílio se despede e diz: te trouxe até aqui, mas daqui para frente é com ela. E isso é tão simbólico quanto doloroso, porque tem uma hora em que você precisa soltar o controle, aceitar que nem tudo se resolve com lógica e deixar que algo maior conduza. Chame de amor, fé, vocação, propósito, o nome não importa. O que importa é que o guia racional tem limite e a montanha espiritual de Dante exige uma entrega que a razão não consegue dar. Essa transição é sobre maturidade, sobre reconhecer que o intelecto é uma ferramenta, não um trono, que a vida não se resume ao que pode ser explicado e que às vezes, para seguir em frente, você precisa fazer o movimento mais difícil de todos, confiar no invisível. No fundo, essa parte da jornada mostra que o verdadeiro crescimento começa onde a lógica termina, quando você não tem mais respostas prontas, quando o controle escapa, quando tudo que sobra é a fé de seguir adiante. Mesmo no escuro, ainda vale a pena. E isso, meu amigo, é o tipo de coragem que nenhum diploma ensina. Beatriz não é uma guia qualquer. Ela é o chamado, é a lembrança de que você foi feito para mais, de que a alma não quer só entender, ela quer sentir. E para subir até o paraíso, sentir é obrigatório. Livre-arbítrio, disciplina e sacrifício. O preço de querer evoluir. Todo mundo diz que quer evoluir, até a vida cobrar o boleto.
Aí começa o choro, o mimimi, a busca por atalho, por curso de 3 passos, por guru de TikTok. Mas Dante não tem paciência para isso. No purgatório, crescer é escolha e custa caro. Tem dor, tem suor, tem silêncio, tem vazio. E acima de tudo, tem livre-arbítrio. Sim, aquela palavrinha bonita que a gente adora citar quando quer justificar nossos erros com um ar de "foi só uma fase". Só que aqui, Dante esfrega na nossa cara que o livre-arbítrio não é uma carta branca para fazer merda e depois pedir desculpa chorando. É responsabilidade. É você escolhendo todo dia não ser um babaca. No purgatório, as almas não estão lá por castigo. Estão porque quiseram mudar. Porque entenderam que estavam quebradas e escolheram consertar. Ninguém foi arrastado. Todo mundo tá ali porque quer ser melhor. E é aqui que entra o segundo elemento. Disciplina. Nada de milagre, nada de manifestar o sucesso. A alma que quer subir precisa trilhar o caminho andando. Subida lenta, dolorosa, cada pecado arrancado com pinça e cuspe. É igual academia para a alma. Não adianta pagar o plano se você não levanta peso. O peso da evolução é diário, é acordar e dizer: hoje eu vou ser um pouco menos escroto que ontem. E repetir isso até morrer. Quer exemplos reais? Aquela pessoa que decide parar de mentir para si mesma e encarar que o relacionamento que vive é uma farsa. Ou o cara que percebe que a raiva não é força, é carência emocional com capa de macho alfa. Ou você, que tá ouvindo isso agora e sabe que tem uma parte da sua vida onde vive se sabotando e chamando de zona de conforto. Nada muda se você não mudar. E mudar exige o terceiro ingrediente, sacrifício. Porque crescer dói. Exige que você abra mão de quem você era. Que você deixe morrer aquele você que sabia tudo, que sempre tinha razão, que se defendia com sarcasmo e orgulho. Sacrifício não é só perder o que é ruim, é soltar o que te mantém seguro, mas estagnado. E sabe qual a grande ironia? Muita gente quer liberdade, mas não aceita o preço da escolha. Quer se libertar, mas não quer abrir mão da jaula confortável. Só que Dante mostra que, no purgatório, a verdadeira liberdade vem da responsabilidade, de você aceitar que cada passo é seu, que ninguém vai te salvar e que evoluir não é mágica. É trabalho sujo, cansativo e, sim, totalmente voluntário. Você quer evoluir? Ótimo. Só não finja surpresa quando a vida cobrar o preço. O reencontro com Beatriz. O tapa na cara mais elegante da história. Se você acha que levar um fora dói, é porque nunca foi julgado pela mulher que você idolatra. Na frente de uma plateia celestial, Dante, o poeta apaixonado, passou por todo o inferno, escalou a porra de uma montanha, enfrentou demônios internos e externos, só pra finalmente encontrar Beatriz, a musa da sua vida. E o que ele ganha? Um abraço caloroso? Um parabéns, meu anjo? Não, ele ganha um tapa na cara emocional tão bem dado, tão bem argumentado, que faz terapia parecer massagem com final feliz. Beatriz chega como uma avalanche de lucidez. Ela não sorri, não derrete, não diz "que bom te ver". Ela o encara com a frieza cortante de quem viu cada cagada que ele cometeu e fala: "Tu achou que só porque sofreu um pouquinho merecia meu carinho? Não, meu querido. Tu se perdeu e eu vi". E é aí que Dante desmorona, porque Beatriz não tá ali pra inflar o ego dele. Ela tá ali pra colocar ele no eixo, mesmo que isso custe lágrimas, vergonha e uma alma arrasada. E ela faz isso com classe, não grita, não humilha, mas cada palavra é uma navalha fina e, sinceramente, ele precisava. Beatriz representa aquela parte da vida que te ama o suficiente pra não passar pano, aquele amigo raro que diz: "você tá sendo um merda", com a honestidade de quem não quer te agradar, quer te salvar. E Dante finalmente escuta, porque às vezes a verdade só entra quando é dita com amor e firmeza. É isso que torna esse reencontro tão poderoso. Ele não é fofo, é necessário. Ela lembra Dante do motivo pelo qual ele começou essa merda toda. Ela o puxa do fundo de si mesmo e mostra o que ele perdeu se deixando levar pelos instintos, pelo ego, pelas distrações do mundo. Ela esfrega na cara dele que o amor verdadeiro não aceita metade. Ou você vê inteiro ou fica onde tá. E vamos ser sinceros, quantas vezes a gente precisa de uma Beatriz na vida? Alguém que não passa a mão na nossa cabeça, mas nos mostra onde erramos com elegância e impacto. Alguém que nos chama pra grandeza, não pra conveniência. E a real é que a maioria corre de gente assim. Prefere os bajuladores, os que alimentam a ilusão. Dante não correu. Ele ficou, ele chorou, ele se dobrou. E por isso ele pode seguir, porque o reencontro com Beatriz não é o final feliz.
é o começo da responsabilidade real. É a hora em que Dante deixa de ser um turista espiritual e vira alguém digno de entrar no paraíso. O paraíso terrestre. O que acontece quando você encara todos os seus demônios? Chegou a hora da grande revelação, do momento da euforia final. Dante sobe a montanha, enfrenta todos os pecados, carrega suas pedras emocionais, encara seus fantasmas e finalmente chega no topo. O que espera? O paraíso terrestre. E o que é esse paraíso? O lugar onde tudo é perfeito, certo? Errado. O paraíso terrestre é o lugar da verdade nua e crua. Não é sobre descanso ou luz dourada. É sobre encarar a totalidade do que você é e quem você realmente se tornou depois de enfrentar o inferno pessoal. No final das contas, não existe um paraíso real se você não passou pelo processo de destruição e reconstrução. Ou mais especificadamente, se não enfrentou todos os seus demônios. O que Dante encontra lá não é um lugar cheio de flores e anjinhos cantando. Ele encontra a consciência plena de si mesmo. Esse é o paraíso terrestre, o confronto com sua própria alma, sem escapismos. Aqui não tem mais espaço para ignorar nada, não há mais como fugir de si mesmo. Esse lugar não é só um prêmio por ter subido a montanha. O paraíso terrestre é um espelho. Ele reflete a pessoa que você é depois de todo o sofrimento, toda a transformação. Ele revela o que ficou de você depois de tantas escolhas difíceis, tantos momentos de quebra e reconstrução. O paraíso terrestre não te dá uma passagem para o paraíso celestial. Ele te dá um olhar honesto sobre a tua alma. E muitas vezes isso é mais doloroso do que o inferno, porque só quando você encarna a sua totalidade, você vê o quão longe ou perto esteve da verdadeira versão de si mesmo. Agora, um detalhe importante. O que Dante vê lá é Beatriz, mas não como uma mulher idealizada, romântica. Ela é o reflexo de tudo que ele foi capaz de alcançar. Uma visão clara e nítida do amor transcendental, mas também do custo emocional desse amor. Beatriz não está lá para ser uma deusa perfeita que recebe Dante com os braços abertos. Ela é o símbolo do amor que exige transformação. Não importa o quão bonito ou puro o sentimento de Dante fosse, ele não poderia chegar a ela sem antes encarar todos os aspectos do seu próprio ser. Quando a gente encara o nosso paraíso terrestre, estamos encarando a realidade do que realmente somos depois de nossos esforços, de nossas quedas e conquistas. A questão aqui é que o verdadeiro paraíso nunca está lá fora. Está dentro de você. Está no processo de encarar suas sombras, de lidar com o que você pensava ser inimaginável, de olhar para o espelho e se aceitar, mas não pela versão confortável de quem você gostaria de ser, mas pela versão verdadeira que você escolheu ser. E não se engane, isso é um trabalho árduo. Não há como subir a montanha sem carregar suas falhas. Não há como atingir o paraíso terrestre sem olhar para as coisas que você realmente não quer ver. Você só chega até lá se tiver coragem para ver a verdade, sem filtro. Então, o paraíso terrestre não é o ponto final, ele é uma virada. Ele te obriga a encarar quem você se tornou e depois te faz tomar uma decisão. Ou você finge que está tudo bem e cai de novo, ou você aceita o trabalho contínuo de evolução, entendendo que o paraíso não é um destino, é o caminho.